Olá, eu sou a Marisa Oliveira e você está no podcast Vale. Aqui a proposta é que eu, você, juntos, na nossa soma, na soma de todos nós possamos ir além, muito além. Iago, solta a vinheta. E hoje nós estamos aqui com a Tharita Inoue. Ela acabou de me contar que esse Inoue é uma herança japonesa. Ela é Oliveira Garcia também, que veio lá dos pais, do pai dela, ou melhor, do pai dela, e é uma herança portuguesa. Mas é a Tharita Inoue. Ela é fisioterapeuta, especialista em neurodesenvolvimento e outras coisas aqui. Tharita, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui. É um prazer ter você. A gente estava conversando aqui, esperando começar o programa, e a gente vai se apaixonando, cara. A gente foi falando, e o Iago aqui esperando para a gente começar o programa. Quase que a gente seguiu. Tharita, bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui divulgando um pouquinho sobre a minha história, sobre o meu trabalho, sobre as minhas experiências que possam ajudar de alguma maneira alguém. Está sempre valendo, né? E a gente ainda não falou sobre o que nós vamos falar hoje. Tharita, conta um pouquinho da sua história de mãe, né? Aqui do Lucas, 14 anos, o Lucas? 14 anos. Autista, né? A sua caminhada aí na fisioterapia, depois no neurodesenvolvimento. Conta um pouquinho para a gente. Eu sou fisioterapeuta há 22 anos, sempre atuei, sempre trabalhei com crianças a vida toda, mas certamente o diagnóstico do meu filho de transtorno do espectro autista deu uma guinada aí, uma redirecionada no meu trabalho. Eu costumo dizer que foi a profissão que me escolheu, e não eu que escolhi a profissão, né? Porque naquela época a gente não tinha acesso a tantas informações de qualidade, e por eu ser profissional da saúde, eu comecei a buscar cursos, capacitações dentro, né, da área da saúde, profissionais mesmo, para que eu pudesse ajudar o meu filho. Só que vendo as necessidades das minhas colegas mães também e de outras crianças que precisavam, né, dessas informações, eu comecei a explicar para um, explicar para outro, dar uma aulinha aqui, atender uma outra criança colar, e quando eu fui ver, eu já estava totalmente tomada, né, nesse universo, até que o universo cresceu tanto que não coube o que eu fazia de principal, né, então eu trabalhava, naquela época, num dos institutos do Hospital das Clínicas, né, da Faculdade de Medicina da USP, e eu precisei abrir mão, né, desse lugar para poder ampliar, ter um espaço meu e dar continuidade aí ao que eu já fazia, que era atender essas crianças, né. Então, até hoje eu estou aí, nesse caminho. Ok. Deixa eu trazer algo aqui para vocês. Eu não estou entendendo, neste momento da minha vida, por que este tema tem se apresentado tanto, né? Acho que de 5, 6 programas últimos, esta é a terceira entrevista que, de alguma forma, a gente entra dentro desse tema, né? E tem sido muito especial. Mas eu percebo que existe um movimento meu, Tharita, uma ânsia, de talvez contemplar aqui quem não vive esse universo. Porque vocês falam para esse universo, vocês estão inseridos dentro desse universo, né? Profissionais, mães, pais de filhos autistas. Então, vocês estão constantemente falando, eu entendo, para este universo que vive esse processo. Eu acho que isso vem se apresentando para mim, e eu gosto desse lugar que eu percebo, que é o lugar de talvez trazer mais essa informação para quem não vive esse universo. Na nossa última entrevista com a Natália, vale a pena assistir esse podcast, foi ao ar na última terça-feira. A gente explorou um pouquinho isso, eu perguntei para ela, perguntei para uma outra mãe, que foi a entrevista também com a Ilza Andrade, que é assim, como a gente faz?
né? Porque quando eu me pego diante de uma família com um filho autista, quando eu me pego diante de uma criança, às vezes um adolescente, às vezes um adulto autista, eu percebo o que acontece dentro de mim, né? Eu fico ali muitas vezes sem saber direito o que fazer, querendo fazer um algo, me percebendo, né? E a pergunta que eu fiz, e que a resposta que eu vou te falar, a resposta que veio é assim: o que eu faço? E a resposta vem assim: pergunte, pergunte. Mas o que eu quero dividir aqui com você é que muitas vezes a gente também se sente ou tem medo de fazer, inclusive, a pergunta, de essa pergunta já ser ofensiva. Uhum. Né? Porque, de qualquer forma, quando eu faço a pergunta, é porque existe uma diferença. E nem sempre os pais aceitam que você olhe para o seu filho a partir de uma diferença. Então, mesmo esse perguntar é difícil. Então, pessoal, eu acho que o meu papel dentro desse tema é contribuir para quem não vive este universo. Vou falar só mais um pouquinho e vou deixar a Tharita falar, né? Porque uma das coisas também que eu venho percebendo é que é necessário uma rede realmente de apoio. É muita coisa, é muito desafiador. Acho. Nós queremos entrar, mas a gente não sabe como. Né? O que a gente faz? Me dá um caminho, dá para a gente um caminho. E se você concorda comigo, e se você também gostaria de entrar mais, de participar mais, escreve aqui nos comentários que isso é verdadeiro para você. Escreve aí, eu também quero entrar, eu não sei como. E a gente pode ir na direção de explorar mais isso, tá bom? Muito Conta pra bom. gente. Até para ser mais pedagógica, né? Se a gente está falando de um público leigo que não vive, né, essa realidade, eu vou construir um raciocínio aqui, tá? Legal. Eu vou começar falando o que é o autismo, tá? A gente está falando de uma condição que está dentro de um termo guarda-chuva maior que chama transtornos do neurodesenvolvimento. O que é um transtorno do neurodesenvolvimento? Transtorno do neurodesenvolvimento não é uma doença, é uma condição, tá? E por que não é uma doença? Porque a gente não tem um biomarcador. O que significa isso? Por exemplo, o que diz se você é uma pessoa diabética? Você faz um exame de sangue, em jejum, determinado ponto, quando esse exame atinge um valor acima de tanto, que é uma base, você é considerado diabético. Como é que você tem um diagnóstico de câncer, né? A depender de onde é o câncer, você faz um anátomo patológico e ali você apresenta uma célula atípica que é diferente daquele tecido. O autismo, você não tem um exame que você detecta o autismo. Logo, ele não é uma doença. O diagnóstico ele é realizado através de uma avaliação de um conjunto de sinais e sintomas que essa criança, né, ou esse indivíduo apresenta desde a infância, né, que é avaliado por especialistas, depois de descartada uma série de outras condições. Então, a gente descarta primeiro as outras para ter certeza que é aquilo, tá? Então, a gente está falando de um termo guarda-chuva que chama transtornos do neurodesenvolvimento, que cabe aí o TEA, que cabe o TDAH, que cabe o transtorno de linguagem, que cabe o transtorno de coordenação motora, que cabe a deficiência intelectual. Então, tem uma série de condições, tá? E muitas vezes, eu diria que na grande maioria, essas condições podem estar associadas. E sim, podem estar associadas a outras condições. Por exemplo, existem pessoas com síndrome de Down e autismo, né? Mas não é a grande maioria, é uma exceção. Bom, dito isso, a gente está falando de uma condição que tem crescido vertiginosamente. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, ele nasceu em 2009, em 2011, 2012, a gente falava de 1 a cada 110 indivíduos. Hoje, a gente está falando, no último CDC, que é de 2023, é 1 a cada 36. Crianças. Crianças. 1 a cada 36 crianças é autista. Se a gente for pensar numa sala de aula de Fund 1, Fund 2, que tem aí em média 25, 30 alunos, é quase um por sala, né? Uhum. Então,
essa sua vontade de falar sobre isso e as pessoas entenderem não é à toa, é porque sim, esses indivíduos têm aparecido, né, em número grande. E existe uma série de dificuldades relacionadas. Por quê? Transtorno do espectro. Quando a gente fala em espectro, a gente está falando de uma condição que vai de A a Z. Então, eu tenho indivíduos, que é uma ponta do espectro, que são indivíduos extremamente acometidos, com uma condição onde ele tem uma funcionalidade muito ruim, uma dependência de terceiros muito intensa, né, e que acomete várias áreas do desenvolvimento. Então, geralmente são crianças que têm deficiência intelectual associada, têm dificuldade de comunicação muito grave, às vezes não falam, até a outra ponta do espectro, que são indivíduos extremamente funcionais, que vão para a escola, conseguem acompanhar a escola, que namoram, que casam, que trabalham, fazem faculdade, enfim, mas que têm questões, porque se não tivesse, não teriam um diagnóstico. E essas questões, sim, impactam, muitas vezes, inclusive nas relações sociais, né, e que trazem prejuízos. Quando a gente fala de espectro, a gente está falando dos níveis, então. A gente está falando dos níveis, de como essa condição pode se apresentar. E isso não é engessado, né? E por isso que é tão difícil você classificar. A gente já teve classificação no passado em leve, moderado, grave. Hoje a gente fala de nível de funcionalidade, nível 1, nível 2, nível 3, onde o nível 1 depende menos, o nível 3 depende mais. Mas eu sou honesta em te dizer que só classificar dessa forma é muito subjetivo, porque eu posso ter um indivíduo superdotado, com o cognitivo todo preservado, mas que, por exemplo, sensorialmente, ele tem muitas repercussões e isso afeta o comportamento e a participação dele na vida do dia a dia, né? Então, assim, é nível 1 até que ponto, né? Em qual prisma, né? Então, esse é o grande debate que a gente tem dentro da comunidade do autismo, né? E a gente entende que crianças que têm um maior acometimento deveriam ter acesso a mais tratamento do que essas que têm um menor acometimento, porém que também têm prejuízos, né? Então, até dentro da própria condição, existe aí uma polêmica, né? Temos muito que aprender. Temos muito que aprender. Então, sim, não é fácil, né? É um tema difícil, é uma condição difícil, a gente ainda tem muitas perguntas em aberto. Por que está crescendo o número de autistas no mundo, né? É verdadeiro isso? É verdadeiro. É uma percepção que eu tenho mesmo, mas né? não é só uma percepção, existe uma contabilidade mesmo, né? Então, a primeira hipótese, e acho que é a mais palatável, né, a mais concreta, é de que hoje as pessoas têm mais acesso a médicos para poder fechar diagnóstico do que se tinha antes. A segunda é, o que a gente chamava de autismo antigamente não é o que a gente chama hoje. Porque antes a gente classificava o autismo em várias categorias. Então, a gente tinha o autismo clássico, a gente tinha o transtorno global do desenvolvimento, a gente tinha a síndrome de Asperger, que são, inclusive, denominações que nem existem mais. Hoje a gente chama tudo de autismo. Só que são indivíduos que se manifestam muito diferentes, né? Então, são indivíduos que funcionam muito diferentes, né? E no dia a dia são completamente diferentes. Então, muito provavelmente, a gente acredita que numa próxima classificação, no DSM-6, exista aí uma nova reestruturação, né? Mas, Tharita, nós estamos falando, então, de diagnósticos melhores, que antes não aconteciam, ou será que nós estamos falando de realmente um aumento no número? Não sei se dá para responder isso, né? Sim, são coisas diferentes. Então, assim, a gente está falando de um diagnóstico maior, porque a gente também classificou de uma forma mais ampla esse espectro. A gente está falando que o autismo ele é primordialmente de origem genética. Então, assim, os estudos mais robustos que a gente tem sobre causa de autismo, a gente fala em 97% de causa genética, sendo delas 80 e pouco, 83, se não me engano, de origem hereditária, né? Então, a gente tem ali, sim, alguns óvulos ali, né, que estão se fecundando e naquele momento, por alguma razão, deu algum problema e esse indivíduo nasce autista. Mas a gente também está falando de pais que carregam na sua genética genes que, na hora que se juntam, trazem essas crianças com autismo. Mas não dá para negar que existem fatores ambientais, tá? A gente não tem ainda muitas
muitas evidências robustas, né, dizendo quais seriam essas causas ambientais. Algumas a gente já sabe, né, mas ainda necessitamos de mais estudos, né, é tudo muito ainda na área do achismo, né, a gente não tem muita certeza. Então, assim, por exemplo, o uso de determinados medicamentos durante a gravidez, baixo peso ao nascer, idade dos pais, existem algumas coisas que a gente já consegue correlacionar ao nascimento de indivíduos com autismo, mas não é só isso, né? Tem outros fatores que a gente ainda não sabe. E eu vi recentemente, estou checando aqui informações, por favor, eu combinei com a Tharita que se eu falar alguma bobagem aqui, para ela, por favor, ficar super à vontade, de uma forma bem amorosa, e dizer, olha, não é bem isso. Mas eu li recentemente que a maioria dentro do espectro são meninos, homens. A gente tem mais diagnóstico de meninos, a gente sabe que a neurobiologia e a manifestação, ele é diferente em meninos e meninas, mas existem uma outra questão que é importante relatar, é que existe a menina, ela tem uma coisa que a gente chama de efeito masking, que é mascarar. A menina desenvolve a capacidade, ao longo da vida, a capacidade social muito melhor do que o menino. Ela trabalha com as amigas, ela conversa com as meninas, ela se expõe mais. Então, ela tem uma capacidade de mascarar esses comportamentos autísticos. Não é que ela deixa de ser autista, mas ela lida melhor com essas dificuldades de habilidade social e de comunicação do que os meninos. Isso faz com que ela se desenvolva mais? Que ela se desenvolva melhor e que não procure por um diagnóstico, porque isso acaba sendo, assim, superado melhor do que os meninos. Então, é comum, hoje em dia, mulheres terem esse diagnóstico tardio, como a gente ouviu, né, daquela atriz, a Sabatella, que diagnosticou agora, ou a nossa deputada estadual, Andrea Werner, que também diagnosticou tardiamente, tem um filho com autismo. Por quê? Os sintomas sempre tiveram ali. Elas sempre tiveram as dificuldades. Mas aquilo naquela época não era olhado, e elas desenvolveram recursos ao longo da vida delas que conseguiram dar conta. Mas isso não significa que não trouxe um sofrimento em alguma esfera da vida delas ao longo da vida. Uhum. Tá? Então, essa é uma das teorias, né, que explicaria uma das razões de terem mais meninos que meninas. Mas não é só isso. Existe, sim, de fato, uma diferença, e se a gente for pensar em proporção, é 4-1, mais ou menos. A gente vê mais meninos do que meninas. Mas não sabemos ainda, com certeza, o que causa isso. Então, essa neurobiologia, essa genética que se manifesta diferente nos meninos e nas meninas. Okay. Então, essa é uma das causas. E esse efeito masking que eu falei, que acaba mascarando e fazendo com que elas tenham menos diagnóstico que os meninos. Ok. Aí você estava dizendo aqui que as meninas, de alguma forma, né, acaba se mascarando um pouco isso. Isso acaba não enquadrando ela também dentro de um estereótipo aqui do autismo, né? Existe isso? O quanto que isso dificulta esse processo? Quais são esses estereótipos? Bom, vamos lá. Para você chamar um indivíduo de autismo, ele precisa apresentar, em alguma quantidade, de alguma maneira, alteração na comunicação, alguma dificuldade de comunicação, especialmente a comunicação social, e alguma dificuldade, algum nível de dificuldade na parte comportamental, né, comportamentos restritos, estereotipados, né, então, assim, se você tiver só uma dessas duas condições, você não é chamado de autismo, você tem algumas características, você pode ter, de repente, um parente autista e você ter um fenótipo ampliado, principalmente quando é de família direta, não fecha um diagnóstico, mas você não é considerado autista, tá, mas para ter o autismo, você tem que ter esses dois pilares impreterivelmente. Isso tá no DSM, né, para você conseguir ter esse diagnóstico. Isso é critério A de diagnóstico. Existem alguns outros critérios B ou C. Então, por exemplo, alterações sensoriais entraria também nesse critério. Acontece em 90% dos autistas, mas não em 100%. Em alguns indivíduos manifestam mais e outros menos, tá? Existem algumas características que acontecem também em maior ou menor proporção, né? Então, o contato visual, que às vezes não é mantido por muito tempo, indivíduos que têm sensibilidade ao som, a barulho,
movimentos corporais que podem aparecer em maior ou menor magnitude, em autistas de alto funcionamento, né, uma certa sinceridade para falar as coisas, né, de uma forma, às vezes, não muito política, não muito polida, né, então são algumas características que a gente pode apresentar ou não, em maior ou menor quantidade, né. O que eu posso te dizer com muita categoria de que sim, esses indivíduos, quanto mais próximo do típico, quanto mais próximo daquilo que a gente espera, mais difícil é. Quando é um indivíduo com uma condição muito grave, ele é tão distante daquilo que a gente espera de desenvolvimento, que aí é mais fácil, Uhum. né? É mais fácil para você falar, não, esse é deficiente, esse é diferente demais. Quanto mais próximo, né, do que a gente espera de um desenvolvimento, ou de uma relação, ou de uma forma de, né, de uma pessoa se colocar, mais difícil é, porque aí ele vira o esquisito, ele vira o antissocial, ele vira o difícil, enfim, qualquer outro adjetivo negativo, pejorativo que você queira dar, né? E aí é que está a grande dificuldade, né? Porque a gente está falando de uma neurodiversidade. Quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente está falando de um desenvolvimento que é fora do padrão, mas que está ali. E você não consegue mudar a estrutura cerebral desse indivíduo, você não vai mudar a genética dele, né? Você pode estimulá-lo a desenvolver e criar recursos para ser funcional, mas não para você mudá-lo, né? E quando você vê a população autista que é independente, de alto funcionamento, ou autistas que são, né, funcionais e que eles falam, eu não quero mudar meu cérebro, não preciso disso, eu só preciso ser compreendido, né? Então, respondendo, né, depois de toda essa volta à sua primeira pergunta, o que eu faço, né? Como é que eu lido? Não existe uma receita de bolo. E eu acho que isso é o mais importante, né? Porque se existisse, gente, vocês podem ter certeza que nós, pais, seguiríamos à risca. Porque o que a gente menos quer é que os nossos filhos sofram. Não tem. O que funciona para um não funciona para outro, porque é muito singular. Quem conhece um autista só conhece um. E para você querer entender esse um, você vai precisar perguntar, né? E como perguntar sem ofender? Né? Eu acho que a primeira forma é sendo transparente, honesto, e falar: olha, eu estou querendo te ajudar, eu quero te incluir, eu quero que você participe. Qual a melhor forma de eu fazer isso? Eu vou te dar um exemplo, tá? Uhum. Quando meu filho era pequeno, ele estudava numa escola de bairro, uma escolinha. E aí, lá pelas tantas, ia ter uma festa de aniversário, festa do pijama, que é super comum naquela faixa etária. A mãe pegou o telefone, me ligou e falou: ó, Thalita, eu tô te ligando para dizer que meu filho vai fazer uma festa de aniversário, ele quer que o Lucas esteja presente. O que você quer fazer? Você quer mandar ele? Você quer vir com ele? Você quer que ele fique um período e depois você leva ele embora? Você quer vir depois trazer no café da manhã? Eu tô te dizendo que a gente está aberto a qualquer formato. A gente quer só que ele participe se você achar que isso vai ser bom para ele também, né? Naquele momento eu me senti acolhida, porque eu falei, nossa, ela tá me dando carta branca Uhum. para eu escolher. Assim como nessa mesma escola, já houve inúmeros casos, né, de aniversários que o meu filho nem sequer foi chamado. E eu não sei se é porque ele não era bem-vindo ou porque essa família, com receio de que ele não tivesse um comportamento adequado ou que ele não se ambientalizasse ou se, sei lá, por qualquer outra razão, nem sequer me perguntou, né. Ou ainda, né, se eu não sei como eu vou lidar com isso, Isso, será que eu dou conta? isso. Né, também, né. Quando a gente lida com um indivíduo que é diferente da gente, em qualquer esfera, e a gente pergunta: "Tá tudo bem com você?", a gente abre um portal, naquele momento de que a gente tem que dar conta, né, da resposta que ele vai dar. Pois é, pois é. Eu lidei muito tempo com um paciente com câncer, né, e quando você pergunta para um paciente com câncer: "Oi, tá tudo bem?", e ele responde: "Não, não tá, tá tudo horrível". Você tem que lidar com isso, porque esse é o cenário dele, né. É a mesma coisa. Então, às vezes, eu não sei lidar, porque o diferente é difícil para mim. E aí o problema não está no outro, está em você. A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade hoje onde a gente não vai falar: "Não, você não vai entrar na minha academia porque você é gordo, porque você é negro, porque você é homossexual, porque você é de direita ou de esquerda, ou porque eu não gosto da cor dos seus olhos".
ou porque você é autista. A gente vive numa sociedade hoje onde a gente tem que aceitar o diferente, gostando ou não gostando, porque isso é civilidade, isso é humanidade. Ponto. Dentro desse ponto, legal o que a Thalita está trazendo para a gente, eu gostaria de abrir aqui um olhar, né? Que é assim, isso é um processo, gente. Isso é um processo. Não acontece só porque eu quero fazer isto aqui, eu entendo que agora é o certo, e dentro de mim isto se resolveu totalmente. Isto é algo que a gente está mudando aos poucos, não só na sociedade, porque a sociedade o que é? É um reflexo, é um resultado de quem somos nós. Então, nós estamos mudando também, dentro desse processo, a nossa visão. Muitas vezes eu me questiono, será que eu estou sendo preconceituosa? Será que, de fato, né, o que eu preciso mudar em mim para, de fato, eu aceitar esta diferença? E eu também sou amorosa comigo e me respeito na direção do quê? De saber que eu estou no processo. Tem processos que eu ainda não realizei totalmente, mas eu estou caminhando para realizar. A gente estar aqui hoje, eu acho que é este o lugar, né, de deixa todo mundo entender que mundo é este, para a gente poder fazer parte. Né? Acho que é este lugar que eu trago você aqui para falar. Então, duvidem do quanto você já realizou realmente uma mudança dentro de você, e está tudo bem. É isso que eu quero dizer. Está tudo bem, mas não ache que já está totalmente realizado porque você acredita nisto. É um processo, são muitas camadas, muitas camadas. A gente ouviu muitas coisas. A gente também sofreu acerca de muitas coisas para esse processo de mudança. Sim, eu vou te dizer, eu mudei muito. O autismo, ele me trouxe muitas mudanças de paradigma, né? E hoje eu me coloco no lugar de uma defensora de minorias. E a minoria, ela é diferente da maioria. Por isso que é tão difícil, porque como a maioria funciona de um jeito, quando chega uma minoria que funciona de outro, aquilo me parece estranho. Mas, no fundo, o que a gente precisa ter hoje é empatia, acima de tudo, né? Então, por exemplo, você está num avião, chega uma mãe com uma criança autista que está berrando, que não para, né? Que aí você fala, nossa, mas eu paguei por estar nesse assento, eu não queria estar sendo incomodado, né? Por, de repente, aquela pessoa que está do teu lado. Mas aí a gente tem como achar estratégias, né? Eu acho que conversar será que se você não ceder o teu lugar e sentar num outro que fique, né? Acomode melhor a criança e você se acomode também, né? Ou dialogar, o que você está precisando, o que eu posso ajudar. Então isso é para tudo na vida, né? A gente tem que chegar em pontos em comum. E quando a gente chega nesse limiar, que é muito do outro ou seu, né? Onde se esbarra, onde tem um atrito, que a gente tenha compaixão e amorosidade para lidar com o outro. Que aí a chance de dar errado é muito menor, né? Então, assim, o que eu diria, né? Se é um adulto, pergunte para o adulto. Se é uma criança, pergunte para esse familiar. Se esse familiar se ofender, vai muito também dele internamente, como ele lida com isso, né? Se ele se incomoda que você percebe que o filho dele é diferente, quem talvez precisa ser trabalhado é ele próprio, né? Mas o que você está fazendo é tentando ajudar de alguma maneira, incluir, pertencer, e isso é muito bom, né? Sim, para educar uma criança, você precisa de uma rede de apoio, né? Para você educar uma criança autista, você precisa de uma aldeia inteira. É muito mais, vai além, porque são muitas pessoas que a gente necessita para poder educar aquela criança e fazer com que ela seja funcional, e muitas vezes ela nem vai ser tanto, né? Ela vai precisar de uma rede de apoio muito grande. E essa rede de apoio, ela escoa conforme essas crianças vão crescendo, né? E eu digo por experiência minha própria. Eu tenho uma rede de apoio hoje, que é a minha mãe, que tem 70 anos. Na prática mesmo, do dia a dia, né? Na hora de que o cerco aperta, né? Nossa, preciso de alguém. Ou eu tenho a minha mãe, ou eu preciso pagar alguém para, né, uma funcionária tal, para estar ali com ele. Se não são essas pessoas, eu não tenho mais ninguém. Minhas irmãs moram fora, meus sogros moram fora,
Não tem. E assim, não é uma criança, né, um adolescente típico, de 14 anos, que simplesmente já anda sozinho na rua, que pega ônibus, né, que a gente fala, vamos fazer tal coisa, ele não vai ter um comportamento igual ao que a gente espera para a idade dele. Né? Então, é difícil. E eu entendo isso, é um processo. Mas enquanto alguém que quer multiplicar conhecimento, eu acho que essa é a chave. Informação. Né? A informação, ela tem um poder valioso. Quanto mais você sabe sobre as coisas, mais você consegue ajudar. E eu vou só fechar falando uma palavra. A gente está vivenciando tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Né? Essas enchentes, essa catástrofe e tudo mais. As pessoas que estão liderando a busca por abrigos para essa população PCD são mães de autistas. Por quê? Porque elas têm essa vivência. Você não pode colocar uma criança autista num abrigo com 1000 pessoas. Elas têm questões sensoriais, de barulho, de cheiro, né? Assim, além do todo o trauma emocional que elas estão vivenciando. Então tem que ser um lugar específico, né? Separado, mais acolhedor, mais aconchegante. E são elas quem estão fazendo. Né? Então, por quê? Porque elas têm propriedade para isso. Né? E assim, mas quem está aberto a buscar informação tem o mundo nas mãos. E quem está aberto a receber também. Gente, eu vou confessar uma coisa. Está sendo difícil para mim entrevistar a Thalita. Porque na fala dela, abre tantas possibilidades de eu fazer perguntas aqui, que eu vou ficando assim, ai, vou perder esta, ai, eu vou perder esta, ai, eu vou perder esta. Porque é uma fala muito rica para a gente explorar. Mas eu quero pegar o comecinho aqui, que ela falou da rede de apoio. Eu estou te convidando a ser rede de apoio. Está ficando cada vez mais claro aqui o meu lugar, sabe? O lugar aqui deste programa, dessas pessoas que estão chegando. Seja rede de apoio. Nós podemos ser rede de apoio. Gente, eu vou perguntar para ela daqui a pouco como que é possível sustentar, né, todos os profissionais necessários que uma criança autista precisa. Da onde que se tira dinheiro para tudo isso? Como que esses pais continuam trabalhando, dando conta da vida deles, com todo o suporte necessário que precisa ter? Né? São pais, são mães que precisam trabalhar, são pais, são mães que precisam namorar, que precisam se cuidar, que precisam também ter as suas próprias sonhos, caminhadas, além da maternidade, além da paternidade. Então, nós precisamos entrar mais, pessoal. Nós precisamos ocupar esse lugar de rede de apoio, como amigos, como tios, como padrinhos, como irmãos. Nós precisamos, que via de regra, quem entra são os avós. São os avós. Então, eu vou lançar um movimento. Vamos ser rede de apoio. Você me apoia, Thalita? Super! Super! É interessante. Tem várias formas que você pode ser uma rede de apoio, direta ou indiretamente, né? Ofereça para ficar com a criança 1 hora enquanto a mãe vai fazer a unha, enquanto ela vai descansar, né? Ofereça para levar de carona, para que a mãe não tenha que se desdobrar e sair correndo. Se você não pode ou não dá conta de ficar com essa criança, transforme isso numa forma financeira, para que essa mãe contrate alguém que ajude nesse sentido. Ou então, dando algum apoio moral, vai no mercado para essa mãe, faça as compras para ela. Vocês não sabem o que é andar num supermercado com uma criança autista, gente. São muitos estímulos. Às vezes é uma guerra, né? Então, assim, a gente diz que uma mãe autista, a gente fala mãe no feminino porque são mais as mulheres que têm essa função, né? Mas existem os pais também, enfim. Mas é uma guerra conseguir, né? Fazer com que essa criança vá lá, faça compra, tenha todos os cheiros, todas as luzes. Ela briga, ela discute, ela tem crise, ela se joga no chão. Então ofereça, você precisa de alguma coisa do mercado? Quer que eu vá lá no açougue e traga para você? Tem muitas maneiras de você auxiliar, né? É isso. Eu tenho, graças a Deus, a minha mãe, então
minimamente eu consigo, muito menos do que as pessoas típicas, né, ter um mínimo de investimento no casamento e tal. Mas demorou, acho que uns 10 anos para eu entender isso. Porque quando você está nessa infância, nessa primeira infância, você quer fazer tudo para esse teu filho, né? Então, você põe aquela capa de super-heroína e fala, não, eu vou, arregaça as mangas, e é o que eu vejo muito, né? Vai numa terapia, vai na outra, abdica disso, abdica daquilo, daqui a pouco os anos vão passando, você vai ver nessa mãe um trapo, acabada, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, porque os pais vendem a casa, hipotecam. É isso, porque são tratamentos caros. Não é um terapeuta, são 10, né? São muitas coisas. E aí chega num momento em que a coisa, principalmente nas crianças que têm mais acometimento, que ela vai virando uma bola de neve, né? E aí é onde a gente vê uma série de outros problemas, né? O índice de separação é enorme, índice de abandono profissional também, né? E elas adoecem. Então não é à toa que a gente vê, né, doenças mentais sendo desenvolvidas. Existe um estudo que diz que o risco cardiovascular é 2 vezes maior, outras doenças é muito maior, de ter um AVC, uma doença cardiológica, ou de desenvolver um transtorno mental mesmo, como depressão, crise de ansiedade, é muito maior né, nessas mães. Então, não é simples, a gente precisa acolher, a gente precisa ser rede de apoio. Ok, mas aqui você tocou em um ponto interessante, que é um pouco o que eu sinto. Uhum. E eu percebo isso, né? Para a gente ser rede de apoio, você precisa tirar a capa de Mulher Maravilha. E o homem de super-homem. Exatamente. Eu tenho tomado cuidado aqui de não trazer sempre a mãe, para a gente também contribuir para mudar isso. E daqui a pouco eu quero falar sobre isso com a Thalita, né? Porque muitas vezes acho que cria-se mesmo esse campo ali que ninguém entra. Blinda. Isso. E daí quando você vai perguntar, né? Pergunta. Por que você não pergunta? Você fala, eu vou perguntar. Ou então a resposta muitas vezes vem, não preciso. E às vezes não precisa mesmo. E daí tudo bem a gente também aprender a lidar com esse não preciso. Naquele momento não precisa. Não significa que você não vai oferecer mais. Naquele momento não precisa. Né? Faz sentido? Sim. A gente vê muito isso no começo, né? No começo do diagnóstico, né? Ninguém sonha, fica grávida e olha para aquela barriga e fala, nossa, tomara que venha autista. Assim. Ninguém, né? Nem com nenhuma outra condição. A gente quer um filho saudável, feliz, acima de tudo. Quando vem a condição, a gente vivencia o luto. Porque você enterra, né? Você vive a morte daquele filho idealizado. E da mãe idealizada E da também. mãe idealizada também. Então, isso é um processo interno, intrínseco de cada um. Tem pessoas que choram, no meu caso, 1 mês, 30 dias. 30 dias depois, enxuguei o rosto e falei, chorar não vai resolver. Bora estudar, bora entender, para saber lidar, né? Aí sim, passei pelo processo do blindar. Ninguém chega perto. É meu, eu que cuido, eu vou fazer o melhor. Com o passar dos anos, você vai entendendo, você não vai resolver, você não vai curar. Ele não vai sair daquele lugar. Quer dizer, ele vai desenvolver, alguns vão desenvolver muito, outros menos, todos vão desenvolver, quando tem acesso à intervenção, né? Mas alguns mais, outros menos. A gente não sabe ainda essa pergunta de US$ 1 milhão, por que uns desenvolvem mais, outros menos. Mas provavelmente porque a biologia, né, a genética que causa autismo no um não é a mesma que causa no outro, tá? Mas aí você cansa, e você vai vendo que você não é Mulher Maravilha. Não existe Mulher Maravilha. Eu detesto aquele termo, Deus dá a você o que você é capaz de carregar. Não! Muito fácil falar desse lugar. Tipo assim, você Toma que dá o filho é teu. conta. Exato. Pega aí porque Deus está certo. Senão sua briga é com Deus, né? Não, a gente é obrigado a isso, porque ou você faz isso ou você faz isso, entendeu? A gente se transforma, mas não é porque a gente queira, né? Mas aí você vai entendendo que você também é ser humano, que você também tem limite, você também tem direito de estar cansado, que você também precisa de um momento seu. Só que aí é que tá, a gente tem realidades diferentes. E aí
a gente está falando de uma questão social, já não é mais nem só ser ou não ser autista. Uma coisa é você ser mãe, né, tendo uma rede de apoio, você tem babá, você tem motorista, você tem dinheiro, você consegue oferecer para o teu filho os seus melhores tratamentos, né, você tem tua mãe ali, você tem um marido presente. Outra coisa é você viver numa comunidade, você está num ambiente apertado, com mais 5 filhos, você precisa trabalhar, o dinheiro que você ganha não dá para pagar tratamento, seu filho não tem acesso a tratamento nenhum, né? Você não conta com ninguém. Então, assim, são realidades sociais muito diferentes. Por isso, da onde se tira dinheiro depende para que público você está falando. Essa população aqui, ela precisa de políticas públicas. O Estado precisa olhar para essas pessoas, porque não existe tratamento na rede pública adequado para essas crianças. Então, sim, a gente tem que falar em questões de epidemia, a gente tem que falar de um problema de saúde pública que afeta todos, a aldeia inteira. Então, tem que ter políticas públicas para essa população. Não tem como, né? Se a gente está falando nesses números, 1 para 36, sem dúvida. Essas pessoas precisam ser abarcadas em alguma gestão aí, né? Da esfera educacional, social, de saúde, em todas. Eles têm que ser olhados, né? Precisam. E a gente ainda está engatinhando nesse processo. Em termos de Brasil. Por isso precisamos falar mais. Sim. Sim. Para isso estamos aqui, para a gente poder ir além. Deixa eu dar uma parte aqui. Se você chegou até aqui nessa entrevista, você está curtindo, você já curtiu aí, também aí no lugarzinho que você tem que curtir, você está inscrito no canal, você está divulgando, a gente precisa de ajuda, pessoal, eu preciso de ajuda aqui, para trazer mais pessoas, como essa pessoa linda que está aqui com a gente hoje, entregando tanto para nós. Para isso, eu peço a sua ajuda, se inscreva, divulga, ajuda a gente a crescer, tá bom? Porque isto é ir além. Isso também é uma rede de apoio. Então, eu estou te convocando aí para ser a minha rede de apoio nesse projeto. Chamadinha feita. Gostaria de te trazer também um outro ponto para a gente explorar, que são os diagnósticos precoces, né? Porque dentro de tudo que você está explicando aqui, é muito, eu acho, estou entendendo, que é difícil traçar um diagnóstico com um bebê muito cedo, né? Dentro de toda essa gama aqui do espectro, é difícil isso, né? É importante esse diagnóstico precoce, na atuação, na resposta a longo prazo. Explora para a gente. É vital. E hoje eu diria que é muito mais fácil do que se era há pouquíssimo tempo atrás. Não estou dizendo que é fácil, mas assim, as pessoas têm acesso a mais conhecimento. Os pediatras, que são os médicos que mais têm acesso a essas crianças, né, de forma precoce, estão mais capacitados. Ainda precisa melhorar, não tenha dúvida. Aquela fala de que, cada um tem seu tempo, então você tem uma criança de 3 anos que não fala, já caiu por terra, né? Os últimos estudos que a gente tem do CDC tentaram aproximar os pais mais a respeito desses marcos do desenvolvimento. Então, você tem ali uma linha. Se você está vendo que teu filho está muito fora daquilo que é esperado naquela fase, você tem que procurar algum médico. Eu não sei se vocês sabem, mas a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela tem uma normativa muito recente, se não me engano, de 2017, onde todas as crianças precisam passar por triagem para autismo entre 18 e 24 meses. Nossa. É uma triagem que não é que diz se você tem autismo, mas você tem uma suspeita de. E na suspeita de, você tem que encaminhar para um especialista, né? Então, teoricamente, todas as crianças devem passar por esse rastreio, né? Para a TEA, hoje em dia. A gente sabe que isso é a teoria, que na prática não é tão simples assim. Mas, se essa criança tiver uma intervenção precoce, ela vai ter a possibilidade de que a neuroplasticidade, que é a capacidade de você remodelar esse cérebro, aconteça muito precocemente.
E se esse remodelamento, se esse estímulo acontece dentro da janela do desenvolvimento, quando o desenvolvimento está acontecendo, essa criança não tem nem a oportunidade de aprender errado. Ela já aprende certo. Então, a chance desse desenvolvimento entrar nos trilhos do trem, né, é muito maior. Então, faz toda a diferença a intervenção precoce. Não tem essa de esperar. A gente não espera mais. A gente fala, na dúvida, estimula. Mal não vai fazer. Pelo contrário, vai fazer bem. Lá na frente, aí não era autismo, mas pode ser que seja outra coisa. Era um outro diagnóstico, ou era alguma questão, por alguma razão que a gente não sabe, que fez com que aquela criança tivesse saído da curva. Agora, se você vê que a criança está fora da curva e nada faz, isso é uma iatrogenia. Você está negligenciando e tirando a oportunidade desse indivíduo se desenvolver, e isso vai reverberar, vai repercutir na autonomia da vida adulta dele. E essa dificuldade é do pai, da mãe mesmo, em aceitar. Sim e não. É do pai e da mãe, mas também, infelizmente, é responsabilidade de muitos profissionais desqualificados que ficam estimulando de uma forma errada essa criança, e o pai e a mãe, por ignorância, por não ter acesso à informação, acreditam que os filhos estão sendo estimulados. Então, quando a gente fala em estimulação, a gente tem que falar em estimulação baseada em evidência. E a gente já tem alguns protocolos do que deve ser feito. Né? Então, assim, mas o meu filho foi lá no meio do mato, tomou o chá de ponta cabeça e funcionou. Funcionou para ele. Se você fizer a mesma coisa com outros 100, vai funcionar? Não sei. Então, isso não tem evidência. Quando a gente fala em números, a gente tem que falar o que funciona para a maioria. Pode não funcionar para 100%, mas se funciona para 70%, é essa intervenção que a gente tem que fazer. É verdadeiro dizer que muitos pais se perdem dentro disso, acreditando na cura? Acreditando na cura, se pegando na esperança de que o médico tenha errado ou qualquer outro profissional, não aceitando também, né, porque o luto ele é individual. Eu vivencio isso, né, na minha experiência, dia após dia, né, de terem crianças que chegam para mim e sem diagnóstico às vezes, por uma avaliação porque a criança, era prematura, ela está atrasada. Aí a gente avalia, coloca dentro de uma escala, olha, não é a prematuridade. Porque dá para a gente dizer, isso é da prematuridade, isso não é da prematuridade. Está fora do desenvolvimento. Precisa de uma avaliação de um médico. Aí, ou o pai foge do médico, ou ele vai num médico que tem uma linha que diz que não, tá tudo bem, tudo certo. Né? Confia. Tudo em seu tempo, dê amor, né? Gente, se fosse amor que salvasse e curasse, meu filho já estava ganhando o prêmio Nobel. Vocês podem ter certeza. Porque o que esse menino não tem é falta de amor, né? Mas ele tem um diagnóstico. É dele, tá com ele, e é ele. Não define ele, mas faz parte dele. Eu não consigo separar, tá? E aí, assim, para aquele pai que tá vivendo essa dor, que não dá conta dessa dor, ele vai fugir dessas pessoas que trazem essa realidade. Ele vai buscar os que não trazem, os que falam coisas que ele quer ouvir. E fica bravo. E fica bravo. Então, muitas vezes eu dou um chacoalhão, falo, escuta, acorda, você está perdendo tempo. Teu filho podia estar fazendo uma intervenção que funcionaria. Para alguns, ótimo, eles acordam e entram, e para outros eles fogem. A minha função é dar informação. O que essa pessoa vai fazer com essa informação já é um problema dela. A gente não consegue resolver a encarnação, né, de todos. A gente tenta ajudar. Nossa! Exato. Então, a gente tenta auxiliar com informação de qualidade, com verdade, com ciência, com acolhimento, com amor, com compaixão, sempre, né? Faz parte, com empatia, sempre, entendendo os processos, mas a gente não pode ser negligente. Jamais. O que não significa que ter uma crença, uma conexão com o espiritual, com o divino, né? Que isso também não tem o seu lugar. Sim. Claro que tem. Sim. Mas o que eu acho que a Tharita está trazendo para a gente aqui, que é muito importante, né? E que nós estávamos conversando um pouco antes sobre isso, é que às vezes existem os
pais, às vezes até quem está mais no entorno, que fica trazendo soluções, caminhos mágicos, né? E às vezes a gente se afasta da ciência, né? O que é comprovado, o que não é comprovado, ouvi dizer que, gente, é pé no chão, né? É pé no chão e vamos colocar tudo a serviço. Mas esse diagnóstico precoce, ele é fundamental, fundamental, e se abrir para esta possibilidade, né? Porque os resultados vão ser muito melhores. Dentro disto, eu li recentemente algo sobre a questão do engatinhar. Crianças que não engatinham, que pode já ser uma característica ou não, um sinal, é verdadeiro? Não, o fato de uma criança não engatinhar não diz que ela tem alguma questão e não necessariamente, e muito menos que ela seja autista, tá? O engatinhar, ele é uma das etapas do desenvolvimento humano, e tem algumas crianças típicas que pulam essa etapa. O que significa pular? Ela não engatinha e já anda. Só que depois que ela anda, ela vai engatinhar, tá? O que a gente fala do engatinhar é a criança que fica na posição de 4 e consegue permanecer. Porém, e acho importante ressaltar, eu como fisioterapeuta e psicomotricista estudo muito isso, eu estudo desenvolvimento, eu estudo movimento, né? A gente sabe que crianças com transtornos do neurodesenvolvimento apresentam alterações motoras, na grande maioria. Crianças com autismo, principalmente. Isso gira em torno de 80% delas. E essas alterações motoras, elas são sutis, não são alterações robustas. Uma dessas alterações é a presença de hipotonia. O que é isso? O tônus muscular, né, que é o que faz com que a gente tenha a nossa contração muscular, ele é um pouco mais rebaixado. Na prática, são crianças mais moles. Aquela criança fofinha, molinha, e que você coloca ela em determinadas posições, ela não sustenta. E uma delas é a posição de 4, a posição de gato, que é o que faz a gente engatinhar. Então, essa é uma das características que a gente vivencia muito nas crianças autistas. E se a gente não desenvolve melhor essas posturas, trabalhando esse tônus rebaixado, isso lá na frente vai trazer prejuízos na postura dessa criança, no aprendizado, na alfabetização, tá? Então, o físio, o psicomotricista, a gente tem um olhar muito específico para essas fases do desenvolvimento. Eu tenho crianças que não engatinham, mas eu estimulo a posição de gato, eu estimulo o engatinhar, mesmo que a criança já ande, para que ela desenvolva essa musculatura que vai ser precursora para que ela tenha autonomia em diversas outras coisas, como comer sozinha, como escrever, né? Então, a gente precisa disso. Ok. Aqui agora é o seu momento. Mas não terminou não, tá? Vou fazer mais perguntas. Você atende? Onde é o seu consultório? Fala um pouquinho do seu trabalho, como as pessoas te acham. Eu tenho um consultório que, inclusive, está num processo de transição, fica na zona oeste de São Paulo, tá? Alto de Pinheiros. Eu estou saindo da sala, em 15, 20 dias, espero eu conseguir fazer essa mudança, e estou indo para um outro lugar, que é ali do lado, dá 1,5 km de distância, né? Eu trabalho com crianças e adolescentes, não só com autismo, mas com diversos transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo TDAH, transtorno de linguagem, enfim, né, transtorno de aprendizado. Eu recebo muitas crianças com transtorno de aprendizado, dislexia, disgrafia, e uma das áreas que eu acabei me especializando, né, estudando muito, foi a área da escrita. Então, eu recebo muitas crianças que têm dificuldade em escrever, mas não é só isso. E fui para essa linha justamente por conta dessa história do meu filho. Essa é a história do meu filho. Meu filho era uma criança hipotônica, muito mole. Como fiz, eu consegui ver isso desde que ele nasceu. Eu falava isso para a pediatra, ela dizia que eu estava ficando louca, que eu estava procurando pelo em ovo. Eu falei, não, gente, mas é uma hipotonia muito acentuada. Isso não é natural. Nem pensava em autismo naquela época, né? Ele era bebezinho. Quando ele fez 1 ano, que ele só sentava se ele segurasse na grade do berço e se puxasse, eu falei isso para ela, falei, doutora, ele não tem força de abdômen para sentar sozinho. Sabe o que ela me respondeu? Talvez ele precisa de uma fisioterapeuta. Aí, naquele momento, eu falei, bom, então ela tá me dando o aval que ela também tá enxergando que tem alguma coisa errada. E foi através dessa
alteração motora, dessa hipotonia que eu consegui chegar na TEA. Foi um caminho inverso. E aí eu coloquei ele em estimulação precoce. Né? Além de eu, como mãe, né? Mas eu coloquei ele numa clínica de fisioterapia com 1 ano. Ele não tinha diagnóstico nenhum. E aí ele foi estimulado, porque ele não ficava de 4, ele não engatinhava, ele não tolerava a posição de bruços. E aí ele foi estimulado. Eu costumo dizer que as alterações motoras dele, especialmente a hipotonia, salvou ele de não ser um autista grave. Porque ele teve intervenção precoce, sem querer. E quem vê os vídeos dele hoje escalando, que ele escala, né? Ou nadando? Nadando, surfando, andando de skate, de bicicleta, não imagina o nível de hipotonia que esse menino tem, porque ele tem... O tônus a gente não cura, né? Você desenvolve a força muscular, mas você não cura o tônus, né? Ele tem um pé super desabado, ele tem características, só que como motoramente ele foi muito estimulado, isso deu a oportunidade dele desenvolver outras habilidades funcionais, de tomar banho sozinho, de comer sozinho, de fazer outras coisas. Ainda que o cognitivo, que a comunicação não sejam tão legais. Entende? Então é disso que a gente está falando. Quando a gente fala em intervenção precoce, é o desenvolvimento dessas habilidades, em gerais, né? Como um todo. Uhum. Ok, vou entrar aqui no outro ponto agora, hein? É que ela não resiste entregar mais para vocês. Então, você está em Alto de Pinheiros, é isso? Isso. Tá bem. Zona Oeste de São Paulo. Tá. A gente vai deixar aqui para vocês os links, os dados para vocês acharem a Tharita, tá bom, gente? E seguirem ela, né? Seguirem ela no Instagram, tem muita coisa legal lá, né? Uma coisa que tem me ajudado muito, eu comecei a seguir várias comunidades no Instagram, né? De autistas. E se eu quero, de alguma forma, ser rede de apoio, né? E se você também quer, eu te convido a querer. A gente precisa aprender mais, né, pessoal? Então, comecem a seguir algumas comunidades. Nossa, tem vídeos que eu me emociono muito, que eu choro, né? Que sensibilidade dessas crianças, desses jovens, né, autistas. Eu vejo vídeos lindos de eles trazendo mensagens assim, eles começam a falar, você fala, uau, o que é isso que essa criança está trazendo? Né? Quanto amor. Eles têm uma frase que é nada sobre nós sem nós, né? Como é que é? Nada sobre nós sem nós. Para poder legitimizar a fala e a presença deles. E eu acho isso muito importante, né? Porque eu falo do lugar de mãe, mas eu não sou autista. Eles falam do lugar deles mesmos, né? Então é importante, de repente, fazer um podcast com um autista, para que ele fale do lugar dele, né? A condição dele, como ele se sente, né? Quais são os desafios que ele tem, né? Quais são as dificuldades na sociedade, de emprego, de relacionamento, de amigos, enfim. Tem muitos autistas legais, tem muitas páginas legais. Eu adoro. Não sou suspeita que eu adoro. Gente, acabei de levar um chacoalhão. Acabei de levar um chacoalhão. Lembra agora há pouco que eu falei que é um processo e que a gente precisa se observar dentro do processo e também dizer, tá tudo bem, você está aprendendo. Nunca passou pela minha cabeça de trazer um autista para eu entrevistar. E como eu me observo muito, né? Quando eu ouvi a Tharita aqui, eu falei, o que fez com que esta possibilidade não passasse pela minha cabeça? O que fez? Gente, é muito legal vocês se questionarem, se observarem dentro disso, está tudo bem. De repente eu percebi a minha limitação dentro disso. Por isso que eu estou dividindo aqui com vocês, vocês que já me conhecem há mais tempo, sabem que eu escancaro mesmo, assim é que é a vida real. Né? Assim é todo mundo aprende junto, somos todos iguais no nosso desenvolvimento. E aqui, quando eu percebo que não passou pela minha cabeça, é um preconceito, é uma limitação. É uma baita limitação. E que legal, quero agradecer muito a você. Quero agradecer muito a esse momento. Me emociona de perceber que eu pude ir além agora. É porque quando a gente pensa no autista, a gente pensa muito naquele estereótipo daquela criança muito acometida,
que é desafiador mesmo. Se você fizer uma entrevista com meu filho, ele vai te dar 2 palavras. Muito provavelmente ele vai mexer na luz, ele vai querer mexer no computador, ele vai catar o microfone e cantar. Então, é um desafio. Não é impossível, mas é um desafio. Agora, quando você fala de um estereótipo que é a outra ponta, que é um indivíduo que talvez você nem nunca diria que ele era autista, tudo bem, né? Então, é o que eu estou te falando. A mudança do diagnóstico nos trouxe esse paradigma. Porque eu, antes de ser mãe de autista, só conhecia autista aquele que fica balançando, não fala com ninguém. Quando a gente teve uma mudança aí no critério de dizer é autista ou não autista, você ampliou esse repertório. Então, o boom também veio disso, né? E a gente está falando de outra população, que é diferente dessa, entende? Mas é legal, eu acho que é importante ouvir. E tem polêmicas também, né? Porque existe algumas rixas, né? Aqui precisa de uma coisa, a outra precisa de outra. Tem pais que defendem muito essa linha, que são os mais necessitados. Mas está tudo bem, eu acho que é isso. É a verdade, a realidade, e a gente tem que olhar para todos, com amor e carinho. E é isso. A gente se permitir se olhar, perceber e simplesmente dar o próximo passo. Li também, fiquei sabendo também no seu material que o índice de separação de casais com filhos autistas é de 80% desses relacionamentos que não sobrevivem, né? Quando chega aí o presente, que é um filho, até que existe um diagnóstico, talvez, uma diferença, né? 80% é um número alto. E também sei que você está casada há 15 anos com o pai do Lucas, com o pai do Lucas. Então, vocês são uma exceção, vocês são os 20%. Conta aqui pra gente, fala um pouquinho sobre isso, é verdadeiro esse número? É verdadeiro, infelizmente. Tem estudos que falam de fases, né, onde essas separações acontecem mais. Então, é no diagnóstico, depois de passado, acho que 5 anos, que aí se percebe que não é uma condição fácil, também vem depois, e na adolescência, quando eles crescem e fica mais difícil o manejo, também vem essa separação, e a grande maioria das vezes é a mulher quem fica com a criança e se responsabiliza. Inclusive, eu tenho feito um estudo a respeito disso, nos casos graves, onde você tem uma necessidade de um cuidado 24 horas, né, desse indivíduo, essa criança, aquele adolescente, aquele que vai virar um adulto, ele não pode ficar 1 minuto sozinho, porque senão ele tem risco de morte, né? É muito grave essa condição desse cuidador, né? E beira ali a um cuidado condicional, né? E essa pessoa fica, de certa forma, escravizada, prisioneira naquela condição, porque ela precisa o tempo inteiro estar olhando. Então, aí a gente vê aqueles casos graves de pessoas que nunca tiveram acesso ao tratamento, que as mães acorrentam os filhos, né, para que ele não se machuque, para que ele, né, não se agrida. Então, é nesses casos onde a gente precisa, assim, de políticas públicas para olhar, porque é muito cruel com todos, com o indivíduo autista, com o familiar que está naquele cuidado direto, né, e isso é muito... Com essa mãe, né? Com essa mãe, é muito complicado. Bom, em relação ao meu casamento, eu vou te falar que a gente já passou por diversas fases, e fases muito complicadas, que eu, por muito pouco, não me separei, por diversas razões. E eu não posso mentir para você, né, até porque não seria honesto, que a condição interfere muito. Por tudo isso, né, pelo desgaste emocional Condição? do autismo, né, pelo desgaste emocional, pelo desgaste financeiro, por todo esse investimento, pelas expectativas frustradas, né? Então, não é fácil. O que fez o meu casamento perdurar, né, é uma eterna renovação que a gente se permite diante de algumas decisões. Primeira delas, terapia. Eu faço terapia desde sempre, a vida inteira. Meu marido nunca fez. E para ele era muito difícil. Como assim? Se nem eu consigo resolver meu problema, uma pessoa esquisita vai vir falar da minha vida que eu devo ou não fazer? Era muito das falas, né, que a gente escutava em casa.
Mas que foi um processo, ele se permitir, né, ele olhar para a criança interior dele, né, e tal. Segunda coisa, a gente criou algumas regrinhas do tipo, uma vez por ano, a gente precisa fazer uma viagem só nós dois. A gente não se permitia isso. Há uns 3, 4 anos atrás, a gente chegou à conclusão que a gente só tinha viajado 3 vezes, né? Na lua de mel, que eu casei grávida, então o Lucas veio em seguida, depois uma viagem que a gente fez de 3 dias, quando ele tinha uns 2 anos, e depois uma de um dia para o outro, que a gente foi num sábado à tarde e voltou num domingo, né? Então, a gente falou, não É dá, é pouquinho. muito pouco, né? A gente precisa, enquanto casal, fazer algo por nós. Então, a gente decidiu que pelo menos uma vez por ano a gente fosse. Então, a gente fez uma viagem para o litoral, de 2, 3 dias. Depois a gente fez uma viagem que a gente ficou 4 dias. No ano passado a gente foi uma viagem internacional perto, mas foi. Esse ano não dava para fazer algo muito extraordinário, a gente só fez 3 dias. Parece pouco, mas dá uma oxigenada no casamento, dá uma oxigenada individual. E a gente também se permite fazer uma viagem por ano sozinho. Eu fiz o ano passado com as minhas amigas, ele faz de vez em quando também, às vezes ele fala, tô indo, os meus sogros moram na praia, tô indo sozinho, vou surfar. Então, são algumas regrinhas que a gente faz, né, que, de novo, depende da rede de apoio, né? Depende, Sim. senão não dá, né? Além das coisas tradicionais familiares, porque quando a gente viaja com o Lucas, requer uma outra organização. Alimentar, por conta da seletividade, não é qualquer coisa que ele come. De horário. Tem horas que ele chega no topo dele de cansado, então não adianta a gente querer fazer várias festas, uma coisa emendando atrás da outra, porque ele se cansa. Isso porque hoje ele está infinitamente melhor. Hoje ele bate perna com a gente, faz coisas que não fazia quando pequeno. E isso é individual. Não dá para ter uma regra, né? Cada um é um. Tem crianças que nem isso fazem, né? É muito complicado sair de casa. Então, precisa analisar cada caso, ver as possibilidades de cada família, né? E ver o que é possível, né? Eu fui para um congresso que eu fui dar aula no Rio de Janeiro recentemente, e que um dos palestrantes, que é super renomado, é um cientista, é um dos maiores cientistas no mundo que estuda autismo. Quem é? Ele chama Alison Mootri, né? Ele é pai, né, de um menino com autismo. E para eles conseguirem, o casal ir no congresso no Rio, eles precisaram deixar o filho, que tem 18 anos, já é um adulto, numa rede de casas mesmo, né? Que pernoite, dorme, fica lá e tem toda uma assistência para conseguir cuidar. É um autista nível 3, né? Com uma condição grave, então não pode ser qualquer lugar, né? E não é fácil e não é barato. Isso tem um custo, né? Então, são estratégias que a gente vai precisando criar para o casamento dar certo. Mas é possível, né? É possível. Sim, é possível. É possível. É... O que mais você pode deixar para a gente? O que mais você pode contar para ajudar a gente a viver mais esse mundo, viver mais essa história, se transformar com isso? Tá. Eu vou falar de uma forma em geral. Para você que é pai, mãe, está tendo esse diagnóstico agora, que é uma fase difícil, se eu tiver que te dar uma dica e conselho, procure por quem já passou, tá? Eu acho que esse foi o meu grande acerto. Quando eu tive o diagnóstico do meu filho, eu lembro de terem me indicado para uma profissional que falou 2 horas e meia. Chegou uma hora que eu só via a boca dela mexer e tudo que ela falava não era processado mais, porque eu estava toda anestesiada. Eram muitas mudanças para acontecer de um dia para o outro. Aí eu virei para ela e falei assim, vamos fazer o seguinte? Agora, você vai me ajudar muito se você me apresentar uma mãe que vivenciou isso que eu estou vivenciando, porque ela vai entender o que eu estou sentindo. Então, esse é um passo, né? Se você já é uma pessoa que tem um filho, já vivencia esse mundo, né? Eu daria como dica, divulgue informação, né? Tenha paciência com o outro que não sabe, porque às vezes ele não sabe e ele agiu daquela forma não só por ser uma pessoa não empática, mas
porque ele é ignorante, porque ele não sabe, porque ele não tem acesso à informação. Então, tenha paciência. Eu sei que nem sempre dá para ter. A depender de algumas pessoas, é um preconceito tão enraizado que, de fato, a gente precisa blindar algumas coisas, né? Uhum. Mas tenha empatia. E para você, que não vivencia esse mundo, não tem filhos, não tem parentes, não tem filhos de amigos, assim, é um mundo muito alheio, busque informação, porque você não sabe o dia de amanhã. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Você vai se deparar, né, com esse índice tão alto e crescendo, você vai se deparar de uma hora ou outra com esse indivíduo, seja no shopping, seja no avião, seja, sei lá, né, numa festa. E quanto mais informação você tiver, mais fácil será de você lidar com a situação que seja. Pode ser muito fácil, pode ser muito desafiador, né? Eu sempre digo que informação é tudo nessa vida, né? E quando a gente tem boa vontade em querer ajudar o outro, a gente arruma formas para isso, né? Esteja aberto, porque eu vou te dizer, o mundo gira. E quanto mais você fecha a porta para algumas coisas, mais elas aparecem para você, né? E aí lá na frente você fala, nossa, né? Então acho que é isso. Ok. Normalmente, adorei. Adorei, mexeu muito comigo. E daí eu viajo, daí me dá vontade de chamar muitas pessoas aqui, né? Delícia. Eu costumo fechar os nossos encontros fazendo uma pergunta para o meu convidado, né? E aí vai, hein? Você se considera uma pessoa do bem? Sim, falha, mas sim. E o que é ser uma pessoa do bem para você? Antes de mais nada, é aprender a ouvir, escutar. Você pode até não aceitar, mas só o fato de você escutar, de alguma forma aquilo mexe contigo. E pode mudar paradigmas dentro de você. Ser do bem é olhar o outro, independente da forma. É enxergar o outro. O sol não gira no nosso umbigo, em torno do nosso umbigo. Ele é para todos. E brilha para todos, né? Nada nesse mundo nos faz melhor do que ninguém. Não é dinheiro, não é status, não é cor de pele, não é conhecimento, porque você pode ter todo o conhecimento do mundo, ser um PhD, pós-doc, nananã, e depois você tem um Alzheimer. O que a gente deixa nessa vida, o nosso legado, é a relação que a gente constrói com as pessoas. É a troca, é a reciprocidade, é a abertura, né? E a escuta, eu acho que ela é fundamental. Então, sim, tem vezes que a gente erra. E se permitir errar, que tá tudo bem. Isso é o que nos faz humanos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. Estaríamos em outro lugar, creio eu, né? Mas se estamos aqui, é para evoluir. E a gente, para evoluir, a gente depende do outro. Não é sendo um ermitão, não é sozinho. Né? Eu não me sinto menor, nem coitada, nem nada. E nem gosto que as pessoas olhem assim para mim, nem para o meu filho. Eu sou uma qualquer, uma mãe, né? E que, enfim, enfrento as adversidades da condição dele da melhor forma que eu consigo, sempre em busca, né, de resultados e ajudando como eu posso, né? E me permitindo melhorar diante das dificuldades das minhas próprias falhas. E tá tudo bem. Eu acho que é isso. Ok, nós vamos deixando por aqui. Lembrando que eu tenho lançado algumas ideias, né? E por isso que eu fecho sempre o programa perguntando se você é uma pessoa do bem. Porque eu quero parar e te convidar também a parar de dar ibope para quem não é do bem. Então, eu estou te convidando aqui junto com a gente a você declarar mais na sua vida: eu sou uma pessoa do bem. E como a Tharita trouxe para a gente, ser uma pessoa do bem não é ser perfeito, não é não errar,
Não é, às vezes, querer chutar o balde, ou às vezes até pegar alguém pelo pescoço. Não, isso é só ser humano. Para mim, ser uma pessoa do bem é querer o bem do outro. Para mim, ser uma pessoa do bem é acreditar no mundo melhor, a partir das somas. E para isso, a gente precisa ir além. Então, vem comigo e juntos vamos além. Vamos deixando por aqui este nosso encontro, nosso podcast de todas as terças-feiras, às 20 horas. De novo, venha ser a nossa rede de apoio para multiplicar muito essa linda informação. Tharita, quero te agradecer muito, muito, muito. Cresci muito com o nosso papo e espero que isso também aconteça com você, daqui ouvindo a gente. Beijo no seu coração e até o próximo encontro. Tchau, tchau.